as questões que envolvem o ministro e as questões jurídicas e tudo que a tristeza desse momento. Mas, do ponto de vista de gênero, eu gostaria de falar sobre a dificuldade que é para uma mulher denunciar. A gente tem canais de denúncia, mas o silenciamento das mulheres é uma questão que a gente precisa pensar. No caso específico da Aniele, ela ficou numa situação que é o trabalho dela no governo. Uma denúncia pode afetar o governo, pode afetar uma série de questões, pode afetar o trabalho dela, pode afetar ela como mulher. Então, o impasse de toda mulher que se vê na situação como ela, de denunciar. Denunciar, existem canais, mas a questão mais complicada é a denúncia de um assédio, seja de um assédio, de um estupro. A organização Me Too surgiu, né, há mais tempo, em 2017, 2016, para poder, como denúncia de um produtor de cinema americano, né, o Weinstein, né, o Weinstein. E várias atrizes foram na mídia, mais de 80, né, denunciaram questões de assédio. Agora a gente tem um caso de 20 pessoas que foram de lugares diferentes, que o Silvio Almeida trabalhou, né? Ele é uma grande autoridade em racismo estrutural, é uma pessoa que academicamente não tem o que discutir da competência dele, mas é muito triste a gente ver isso acontecer, uma pessoa negra, que ele desacreditou também os outros depoimentos. Isso me deixou bastante chateada, porque esse descrédito já é comum. Já é comum a mulher não ter a possibilidade de falar nem denunciar. Esse silenciamento acontece. A gente viu vários casos no Brasil também, né, do João de Deus, quando muitas mulheres falam, sempre a figura masculina é tida. Não, mas como? Sempre a mulher tem uma vulnerabilidade muito maior. E é nisso que a gente tem trabalhado, como que o poder, né, masculino, seja um homem branco, um homem negro. Eu não estou discutindo se aconteceu, ele vai ter todas as formas de provar a inocência, mas são 20 mulheres. Querendo ou não, são 20 mulheres e uma no governo. É muito difícil provar que essas mulheres, desacreditar todas essas mulheres. É isso que a gente trabalha, e os canais de denúncia, você está certo, realmente tem que ter mais canais de denúncia, mas a gente precisa trabalhar o psicológico da mulher. A gente precisa confortar essa mulher, a gente precisa estar do lado, porque essa situação é muito complicada. Falar, quando envolve uma pessoa que conhece, uma pessoa do trabalho, como aconteceu na Caixa Econômica, quantas mulheres denunciaram até que as denúncias fossem aceitas, até que as denúncias fossem consideradas. Então, não é só denunciar, é denunciar e ser considerado. Se uma mulher fala, é difícil ser considerado. Precisa ter 20, 80, e mesmo assim há o descrédito. Então, eu quero chamar muita atenção para esse lado da mulher, esse lado mais vulnerável, esse lado da Aniele especificamente, da situação, da saia justa que ela se colocou, da situação de vítima e, ao mesmo tempo, da cobrança por atitude. Então, como pesquisadora de gênero, eu coloco aqui uma questão que não é só a mulher denunciar, é a credibilidade de uma mulher. Eu acho que a gente coloca em jogo aí, com todo esse acontecimento triste, lamentável, a credibilidade de uma mulher. Porque a gente precisa ter essa credibilidade. Tem uma sanha aí punitivista, né, de quem está certo, quem é errado. A Aniele sofreu isso de ontem para hoje, com diversas conjecturas, assim, impróprias, para usar um eufemismo, mas extremamente violentas, dirigidas a ela, nessa perspectiva que tanto a Kátia quanto a Tânia mencionaram, que é de descredibilização da narrativa das vítimas, como se não fosse também um princípio do direito, né, do nosso ordenamento, a presunção de veracidade das denunciantes, da narrativa das denunciantes.
como é constitucionalmente também um princípio relevante para a nossa conformação social, a presunção de inocência, que irá acompanhar o ministro Silvio Almeida durante todas as fases extrajudiciais, judiciais. Ele tem aí os mecanismos, a mídia já tem feito isso desde ontem, intensamente se manifestado, mas o fato é que pensar responsabilização é pensar também dentro do ordenamento quais são os caminhos para, digamos que, descontinuar, né, para reparar, descontinuar o crime, aquela violência e reparar aquele dano quando a sua extensão se limitou até uma dada circunstância, porque existem danos que são efetivamente irreparáveis, né? E aí a gente precisa entender, um pedido de desculpas pode ser um dos elementos, né, a lógica da confissão é um dos elementos, inclusive, educativos para a sociedade, não só para o agressor, mas para a sociedade, né, uma sociedade que é machista, que tem um patriarcado com uma das ideologias mais alicerçadas na sua composição. Um pedido de desculpas de alguém que tem, né, que goza da reputação do Silvio, tem uma cadeia aí de observadores, admiradores, é óbvio que tem um impacto aí que não pode ser desconsiderado, mas no plano do que nós estamos falando, que é esse crime, esses crimes, que também tanto a Kátia quanto a Tânia corajosamente, né, apontaram a dificuldade disso ser... como a gente pode, a essa altura, garantir que seja absoluta qualquer desses princípios? Primeiro, porque eles não são inerentemente absolutos, a presunção de inocência. Ela é uma presunção relativa, porque à medida em que os indícios, as provas, o conjunto fático probatório, os convencimentos, tanto por ocasião da investigação, quanto da própria formação do entendimento jurisdicional vão se formando, essa presunção ela vai ficando tanto quanto mais rarefeita, digamos assim. Acompanha até, obviamente, o processo de condenação, com trânsito em julgado, nós sabemos disso formalmente. Mas vocês falaram uma coisa, eu vou concluir com isso, que é muito importante. Vai existir um julgamento político, já está existindo um julgamento político, porque o tempo é distinto, e, por óbvio, vai existir também um julgamento moral, social, que também já está em curso. E, enquanto Coalizão Negra por Direitos, o que eu posso assegurar é que nós não desejamos a destruição de nenhuma pessoa negra, quem quer que seja, em qualquer que seja a circunstância. Mas nós acreditamos, de forma intransigente, na defesa imediata, no acolhimento institucional irrestrito às pessoas das denunciantes, das vítimas, e no dever de responder por todos os meios que sejam necessários, dentro do devido processo legal, o acusado ou os demais agentes envolvidos nessa cadeia, talvez, considerando que, se é desde 2023, se tantas coisas aconteceram de lá para cá, se existem diversas pessoas que já compartilhavam a ciência desses eventos, talvez estejamos diante de algo muito mais grave, na perspectiva mesmo de responsabilidades diretas, indiretas, de condutas diretas, indiretas, e todos os agentes públicos, todos os agentes políticos, quem quer que estiver nesta cadeia, precisará também ser responsabilizado. E fica para mim o alerta para Lula, que em alguns momentos recusou o elemento racial como um elemento importante para fins de garantia de diversidade na representação política de suas pastas, como o elemento racial seria decisório para que ele tomasse ciência com mais rapidez e também adotasse, né, as providências adequadas para a resolução disso, proteção das denunciantes, especialmente da ministra, né, em exercício, e que se evitasse também o grande volume de denúncias de assédio moral
que vieram se somando e que neste ano, já ainda em curso, né, inconcluso, já superam as do ano passado em se tratando do Ministério. Então, ele se cercar de pessoas que tenham competências, habilidades, conhecimento, que possam atuar a partir de um olhar político abalizado na perspectiva de gênero e na perspectiva de raça. Eu queria ler outros comentários aqui da audiência. Muita gente participando aqui conosco. O Chico Martins diz o seguinte, Tânia: vocês estão condenando um cara que nunca deu um palavrão em público, nunca brigou ou foi descortês com ninguém. Queria que você respondesse ao Chico, dizendo que a gente não está aqui condenando ninguém, né, Tânia? Estamos apresentando o que tem, e, na verdade, pode acontecer de pessoas com perfis como esse, de nunca dar um palavrão em público, ser assediador, né, Tânia? Bom, primeiro a gente não está condenando, porque a gente nem tem a função de condenar ou absolver ninguém. A gente está mencionando um fato ocorrido, com demonstração de várias pessoas que tenham sofrido esse tipo de abuso de uma figura querida como era o ministro, e aí a nossa perplexidade em relação a isso, a gente não está condenando, a gente está revelando uma perplexidade. Eu sempre fico pensando, o abusador, ele tem a arrogância de se achar impune, ou ele gosta de viver perigosamente? Porque sempre que aparece uma denúncia dessa, atrás dela vem dezenas, centenas de outras denúncias. Quer dizer, a prática é sempre antiga, não é a primeira vez, né? E para o Chico eu posso dizer que não estamos condenando ninguém, ao contrário, a gente está pensando alto aqui, reconhecendo o valor das denúncias, a importância de ser ouvida, das vítimas serem ouvidas, e a importância dele se defender, qualquer que seja a posição dele. Até hoje, a defesa dele, para mim, não foi uma defesa à altura do cidadão que ele era até então, né? Eu acho que a defesa dele repetiu a de todos os abusadores, de dizer, não é assim, eu estou sendo perseguido, então é mais do mesmo.